Olá, primeiro ano. Essa semana nós vamos ver mais duas organelas celulares, duas organelas que também são bastante importantes para a célula, para o trabalho da célula. A primeira que nós vamos ver nesse momento é uma organela chamada complexo de Golgi. Sim, complexo de Golgi foi descoberta por um pesquisador chamado Camilo Golgi. E por esse motivo, a organela recebe o nome dele, né? Ele fez bastante estudos a respeito desta organela. Na verdade, ele foi o primeiro que descobriu e descreveu esta organela. E ela é uma organela extremamente importante para o processo de secreção celular. Então, olha só, nesse slide aqui, é um slide que vocês vão copiar, tá? Aqui está aparecendo as funções que o complexo de Golgi tem. Ele processa, seleciona e transporta as substâncias. Esse transporte ele está relacionado ao processo de secreção. Quando a célula vai secretar, ela produz e vai jogar para fora, ela secreta uma determinada substância. Então, o Golgi, o complexo de Golgi, ele está relacionado a todo esse processo, tá? Além de ele também adiciona carboidrato na proteína, tá bom? Então, olha que interessante esse desenho aqui. Veja, na semana passada nós já aprendemos que isso daqui é o envoltório nuclear. E o envoltório nuclear ele é contínuo com o retículo endoplasmático rugoso, estão vendo? E também é contínuo com o retículo endoplasmático liso. Então, tudo isso daqui acaba sendo uma membrana só, né? Envoltório nuclear, a membrana externa do envoltório nuclear, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso. Eu espero que vocês se lembrem da função que o retículo endoplasmático faz, né? Retículo endoplasmático rugoso está especificamente relacionado à síntese, à produção de proteína. Alguém lembra do porquê? Porque ele tem ribossomo aderido. Se ele tem ribossomo, o ribossomo faz proteína, logo ali onde tem o ribossomo aderido é o local onde está acontecendo síntese de proteína. E aí nós temos mais outras 4 funções que estão relacionadas ao retículo endoplasmático liso, em especial síntese de hormônio, fabricação de lipídio, tudo isso é o retículo endoplasmático liso que faz. Primeiro ano, então, se está sendo produzido coisas aqui e coisas aqui, para onde é que vai essas substâncias? Tcharam! Vai para o complexo de Golgi. Tudo que o retículo endoplasmático produz, seja proteína, seja lipídio, seja hormônio, tudo que o retículo endoplasmático faz, passa pelo complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele recebe as substâncias produzidas aqui, vai processar essas substâncias e vai encaminhar, direcionar para o lugar correto. Tudo bem? Então, as substâncias que são produzidas aqui no retículo, elas brotam uma vesícula, né, em volta de membrana, tá vendo aqui, por exemplo? Aqui tá dando o exemplo de uma proteína, que é uma proinsulina. É uma insulina ainda inativa. A insulina, ela tem uma parte proteica, né? Ela foi feita aqui no retículo endoplasmático rugoso, depois ela passou aqui no retículo endoplasmático liso e ela está sendo encaminhada, direcionada para o complexo de Golgi, proinsulina aqui. Essa vesícula, ela se funde no complexo de Golgi e para ajudar vocês, eu vou disponibilizar um GIF aqui no Classroom para vocês verem a animação de como que acontece a fusão da membrana, né? Tem a membrana carregando substâncias ali dentro dela, como se fosse uma vesícula, um saquinho, né? Uma bolsinha. E aí essa vesícula aqui que tem membrana, ela encosta no retículo, no complexo de Golgi. Quando ela encosta, ela se funde na membrana do complexo de Golgi. Verifica o GIF que está disponível no Classroom. Então, veja como é o complexo de Golgi. Veja que no complexo de Golgi eu tenho cisternas, são saquinhos já achatados que são enfileirados, mas elas não têm conexão como o retículo endoplasmático rugoso.
Retículo endoplasmático rugoso é tudo contínuo. Lembra que o professor fez a linha, né? Não tirava o canetão ali do papel, né? Por quê? Porque era uma linha só, é uma membrana só, tá? Uma membrana contínua. Agora, o complexo de Golgi não é assim como no retículo. Ele tem o saquinho achatado, outro saquinho achatado, outro saquinho achatado, são cisternas, são saquinhos achatados enfileirados. Mas não tem conexão, como no retículo. E outra coisa também, complexo de Golgi não tem ribossomo. Ribossomo aderido vai ter só lá no retículo endoplasmático. Fique claro isso, hein? Complexo de Golgi não tem ribossomo aderido, tá? Então, na hora de fazer o complexo de Golgi, acaba sendo bastante fácil. Então, brota-se vesículas e funde-se vesículas, várias vesículas, tá vendo? O complexo de Golgi, ele seleciona, ele vai selecionar, ele recebe as coisas que estão sendo produzidas, ele processa e ele direciona, ele vai encaminhar para o lugar correto. Ah, tal proteína tem que ir lá para a mitocôndria, ele vai mandar para a mitocôndria. Tal proteína tem que ser levada lá para o lisossomo, vai para o lisossomo. Tal proteína já está pronta, agora tem que ir lá para o núcleo, ele direciona. Essa outra proteína aqui, ela tem que ser jogada para fora da célula, que é a secreção, né? Ele participa dessa secreção, ele vai direcionar. Ele tem todos uns códigos, ele é como se fosse um correio. O grande correio, tá? O complexo de Golgi aí é o cara aí dentro da célula, tá bom? Porque ele direciona, ele tem todos uns códigos de proteínas que ele reconhece e ele faz uma marcação para tal lugar, sempre dessa maneira, tá? Então, e aí, basicamente, as funções que o complexo de Golgi participa são essas aqui. Tá? Ele trabalha pra caramba, então a célula pode ter mais de um complexo de Golgi, pode ter um complexo de Golgi aqui, outro lá, outro acolá, mas o complexo de Golgi sempre vai estar posicionado no lugar estratégico. Que lugar é esse? Próximos dos retículos, tanto do rugoso quanto do liso, ali perto, tudo bem? Ou seja, ele vai estar ali mais ou menos pertinho ali do núcleo. Tem um núcleo, o retículo endoplasmático, rugoso ou liso, tá? E aí tem o complexo de Golgi. Essa é a estratégia, porque ele recebe as coisas que o retículo produz e aí ele encaminha, tá? Esse exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês, apesar de ele estar em inglês, mostra um pouquinho de toda essa dinâmica desse carteiro aí, né? Olha só, isso daqui está mostrando um pouquinho do retículo endoplasmático rugoso. Esse daqui é o complexo de Golgi. Olha como que nós temos que desenhar ele, tá vendo? São cisternas, saquinhos achatados que não têm ribossomos e não são conectados entre eles, tá? E ele pode tanto mandar aqui, ele pode tanto fazer o tráfego, né, o transporte do retículo para a membrana plasmática, que seria a membrana plasmática, e essa parte cinza estaria fora da célula. Ou então receber coisas que está vindo lá da membrana para mandar. Então ele pode fazer esses dois tipos de transporte aqui, tá? Por isso que eu falo que o complexo de Golgi acaba sendo o cara aí, né? E aí nós temos vários exemplos de células secretoras que têm complexos de Golgi bastante desenvolvido. Exemplo, saliva. Sim, nós temos as glândulas que produzem a saliva, tá falando nisso? Só um pouquinho. Nós temos as glândulas que produzem a saliva. A saliva nada mais é do que um conjunto de substância, dentre elas proteínas também. Então, como que é produzida a proteína? Lá no retículo endoplasmático rugoso, pelos ribossomos aderidos. Passa pelo complexo de Golgi, o complexo de Golgi processa, adiciona carboidrato e ele joga para fora da célula. Como é esse exemplo aqui, tá vendo? Ele joga, né? Ele brota a vesícula e essa vesícula vai ser encaminhada para ser jogado o conteúdo de dentro da vesícula, despejado fora da célula. A saliva é um exemplo clássico disso, tá? Só um pouquinho. Desculpa. Outra coisa, a glândula sudorípara, o suor é da mesma forma. A glândula mamária, que produz também o leite, né? Ele joga, então, o processo de secreção. O processo de secreção está relacionado a esse transporte, complexo de Golgi bastante desenvolvido, tá?
Outros casos, as glândulas endócrinas de modo geral, a tireoide é um exemplo clássico, tá? E também, acho que talvez a mais conhecida por todos seja o pâncreas. O pâncreas, ele produz dois tipos de substância. Ele produz as proteínas, que vão ser jogadas lá no intestino para ajudar na digestão. E também o pâncreas produz hormônios, como a insulina, por exemplo, né? A insulina, o glucagon. Tá? Então, eu vou disponibilizar um esquema, é um GIF, isso daqui é um GIF, que eu quero que vocês assistam a historinha que vai ser contada. Embora o GIF esteja em inglês, vocês podem desconsiderar essa parte em inglês e só assistir a animação. E eu quero que vocês prestem atenção nesse GIF, nessa proteína aqui. Na hora de assistir o vídeo, eu quero que prestem atenção nessa proteína aqui da seta, tá bom? Eu vou disponibilizar esse slide para você não esquecer que vocês têm que prestar atenção na historinha que vai ser contada dessa proteína. Isso daqui em roxo é um envoltório nuclear, aqui em azul é o retículo endoplasmático rugoso com os ribossomos aderidos. Não está mostrando liso aqui. Ah, liso está aqui, ó. Esse aqui é o liso, não tem ribossomo aderido, tá? Mas ele não vai participar da historinha. Aqui é o complexo de Golgi, então verifiquem a proteína, né? A historinha que a proteína percorre dentro da célula. Obrigatoriamente ela vai ser fabricada lá no retículo endoplasmático rugoso, pelos ribossomos aderidos, vai ser brotada uma vesícula, vai para o complexo de Golgi, o complexo de Golgi processa, se for o caso adiciona açúcar e o complexo de Golgi vai direcionar, vai transportar essa vesícula contendo a proteína para o modo correto. O GIF mostra a história de como que a insulina é produzida lá no pâncreas. Então, ela é produzida, né? Vocês vão acompanhar, o GIF vai mostrar a proteína sendo direcionada e ele mostra certinho, pessoal. É muito bonito esse GIF. E aqui, não esqueça, tá? Essa daqui é a membrana plasmática, ou seja, a célula vai produzir a insulina no retículo endoplasmático, o complexo de Golgi processa e vai direcionar essa insulina para fora. O slide que vocês vão ver, que vocês vão desenhar, que é esse daqui, conta a história também. Aqui eu tenho a proinsulina, ela ainda está inativa. Somente depois que ela passa no complexo de Golgi, que o Golgi vai processar, é que eu tenho já a insulina pronta para ser usada. Então, pessoal, na parte médica, por exemplo, né, é bastante importante estudar essas coisas de como que a célula funciona, porque se tem algum tipo de problema de saúde, é ali que eu tenho que direcionar a minha atenção. Por exemplo, a pessoa que tem diabetes, e tem vários motivos para ela ter diabetes, tá? Primeiro ano, que fique claro. A pessoa que tem diabetes, um dos motivos pode ser que ela não consiga produzir a insulina corretamente. Ou o retículo endoplasmático não está produzindo a insulina correta, ou o complexo de Golgi não processa ela e ela continua na forma inativa e aí ela não tem função nenhuma. Então, basicamente, primeiro ano, é mais ou menos esse o sentido da parte médica, da parte da saúde, tá? Então, fiquem aí um meu abraço e bora estudar na próxima videoaula com os lisossomos.